Olá pessoal, eu sou o professor Durval. Nós vamos hoje falar um pouco sobre química orgânica, aula número 1. A química orgânica é a química do carbono. Em todos os compostos orgânicos, do início ao fim, a gente vai falar sobre carbono. Vocês vão ver carbono na composição química de todos os compostos, todos os compostos da química orgânica, vocês vão ter carbono. Então, é interessante a gente relembrar qual a importância do carbono, por que ele é o cara, por que ele é a pessoa mais importante na química orgânica, né? Bem, tem um químico, um cientista alemão chamado Kekulé. Ele fez 3 postulados, é como se fossem 3 características relevantes do carbono que faz dele ser um cara, faz dele ser o elemento químico mais importante da química orgânica. Na tabela periódica nós temos 118 elementos químicos, mas não existe elemento químico na orgânica mais importante do que o carbono. Na realidade, se não tiver composto, se não tiver carbono no composto, ele não faz parte da química orgânica. Então, o primeiro postulado que Kekulé propôs para nós foi o seguinte: o carbono ele é tetravalente. Ou seja, ele forma 4 ligações. Tetra você sabe que vem de 4. Valente é a capacidade que cada elemento químico possui de formar ligações. Então, se ele é tetra, ele pode formar 4 ligações químicas. Veja o exemplo aí do metano. O metano formando ligações simples, 4 ligações simples com o carbono, né? 4 ligações com 4 hidrogênios. Então, ele é tetravalente. A gente também vai encontrar... a gente viu agora no metano somente ligações simples, mas a gente vai encontrar também ligação dupla, como está ao lado, e ligação tripla, como está no composto abaixo. Isso aí é só para que a gente tenha ideia de que o carbono ele não forma simplesmente ligações simples, mas ele pode formar dupla e tripla ligação. Então, o primeiro postulado de Kekulé é esse: o carbono ele forma 4 ligações. Não esquece disso, o carbono ele é tetravalente, ele vai formar 4 ligações. O segundo postulado fala com relação às ligações. Essas ligações que o carbono pode formar, que são 4, todas elas são iguais. Então você pode prestar atenção nesse composto que está aí, o propano. Percebam que todas as ligações do carbono são iguais. Todas as ligações do propano elas são iguais. Então o carbono tem essa grande facilidade. Todas as ligações são iguais. Então ele faz ligações tranquilamente, todas iguais. O terceiro postulado está relacionado à cadeia carbônica. Os carbonos, além de se ligar a outros átomos, como hidrogênio, enxofre, os próprios halogênios, oxigênio, nitrogênio, ele consegue se ligar com ele mesmo, com outros átomos de carbono. E quando isso ocorre, ele forma a cadeia carbônica. Então a gente tem aí um exemplo do composto químico chamado de butano. Butano, para relembrar para vocês, o nosso gás de cozinha. O nosso gás de cozinha é uma mistura de butano com propano, a maior parte de butano, por isso que no nosso gás de cozinha vem escrito butano, gás butano. Então, preste atenção que os carbonos, além de estarem ligados com hidrogênio, eles também conseguem se ligar com outros átomos de carbono. Isso vai formar uma cadeia carbônica. Então, voltando um pouquinho, veja bem, os 3 postulados de Kekulé. O primeiro, ele é tetravalente, o carbono é tetravalente. Segundo, as ligações são todas iguais. Terceiro, eles conseguem se ligar entre si, os átomos de carbono ligam-se entre si. Ou seja, essas 3 características fazem do carbono o elemento mais importante da química orgânica. Ele vai estar em todas, né? Então não esquece, tetravalente forma 4 ligações, essas ligações podem ser simples, dupla ou tripla, as ligações são todas iguais e os carbonos podem ligar entre si, formando o que nós chamamos de cadeia carbônica. Mas existe maneira de a gente escrever as cadeias carbônicas, existem fórmulas da gente escrever as cadeias carbônicas. A primeira delas é a fórmula estrutural. Aí está o exemplo de um composto químico chamado de pentano. Tá? Percebam que são 5 carbonos nessa cadeia formada no pentano. Então, carbono
carbono ligado a carbono, e cada carbono, perceba com tranquilidade, né? Não esquece disso, cada carbono ele tem 4 ligações. Esse primeiro carbono da esquerda, perceba que ele tem 3 hidrogênios, 3 ligações, e se liga com o carbono que está a seguir, ou seja, ele completa as 4 ligações dele. E assim por diante. Cada carbono, você vai ver que tem 4 tracinhos saindo dele. 4 tracinhos ligados a ele. Significa dizer que ele forma 4 ligações. Cada carbono forma 4 ligações. Mas, professor, se o carbono estiver com 3 ligações, está faltando uma. Se o carbono estiver com 5 ligações, está errado, você fez errado, tem alguma coisa errada. O carbono não pode ter 5 ligações. Então, essa maneira de se escrever, que parece o esqueleto do composto, parece o esqueleto do pentano, é o que nós chamamos de fórmula estrutural. A segunda fórmula, a segunda maneira, a segunda forma de se escrever a cadeia carbônica é a chamada fórmula estrutural simplificada. E você vai encontrar também por aí simplesmente como fórmula simplificada. Preste atenção que eu mantive o pentano, né? Bora voltar um pouquinho? Olha como é o pentano. 5 carbonos, 12 hidrogênios. Essa é a fórmula estrutural. E agora, a simplificada. Percebam que no primeiro carbono, que tinha 3 hidrogênios, bora voltar, ó, 3 hidrogênios ligados a ele, tá aí os 3 hidrogênios juntos. No segundo carbono, voltando, 2 hidrogênios, um para cima, um para baixo. O que é que eu fiz? Coloquei CH2. Significa que tem 2 hidrogênios agora. A mesma coisa vai acontecer com o terceiro e com o quarto. Um carbono, um hidrogênio para cima, um hidrogênio para baixo. Então, são 2 hidrogênios, CH2, CH2. E o último carbono da sua direita, aí, à direita do seu vídeo, percebam que ele tem 3 hidrogênios. Olha só, ele tem 3 hidrogênios ligados a ele. Então, eu vou juntar esses 3 hidrogênios e vai ficar assim, ó, CH3. Então, o pentano na sua fórmula estrutural. O pentano na sua fórmula simplificada. Deu para entender? É o mesmo composto, eu só escrevi de maneira diferente. Mal comparado, é como se eu escrevesse uma redação toda com letra de forma e depois escrevesse essa mesma redação com letra normal, com letra comum, e aí você teria a mesma redação, a mesma coisa escrita de forma diferente. Então, a fórmula estrutural e a fórmula simplificada representam aí no mesmo composto, no caso, o pentano. Logo, é maneira diferente apenas de escrever. A título de curiosidade, o pentano está incorporado no poliestireno expansível. O que é poliestireno expansível? Poli significa muitos, né? Estireno é um composto orgânico que tem anel benzênico. Então, são várias, uma sequência de estireno vira poli, vários. E expansivo porque faz crescer, faz aumentar. Um exemplo muito simples é o isopor. Tá? Então, o pentano é incorporado no poliestireno expansivo, ou seja, na formação de isopor, por exemplo. E é o gás que serve de agente expansor durante o fabrico, fazendo expandir a matéria-prima e conferindo-lhe a estrutura celular. Ok? Estamos na segunda fórmula, vamos para a terceira fórmula. A terceira fórmula, a terceira maneira, a terceira forma de se escrever um composto orgânico é através da sua fórmula molecular. Vou voltar. Olha a fórmula estrutural aí. Quantos carbonos tem? Conta comigo. 5. 5 carbonos. Então, olha como vai ficar a fórmula molecular. C5. O que é esse 5? Significa que são 5 carbonos. Vamos voltar. Quantos hidrogênios? Conta comigo aí. Conseguiu contar? 12, não é isso? 12 hidrogênios. Bora voltar lá? C5H12. Ou seja, 12 hidrogênios nesse composto. Então, essa é a fórmula molecular. 5 carbonos e 12 hidrogênios, isso forma o nosso pentano. Repito, eu estou com o mesmo composto. Fórmula estrutural, fórmula simplificada, fórmula molecular, todos do pentano. E por fim, a gente tem uma que é muito usada, que é chamada de fórmula com bastão. Alguns dizem que é fórmulas com traços, outros dizem que é zigue-zague.
Presta atenção que essa aqui você vai ter talvez um pouquinho mais de dificuldade em entender, mas depois que você entender vai ficar muito fácil, tá? Perceba que ela faz um sobe e desce, uma espécie de zigue-zague, né? Um sobe e desce. Em cada extremidade desse zigue-zague você vai contar um carbono. Então, quando você colocar o seu lápis, a sua caneta no caderno para fazer esse zigue-zague, assim que você posicionou a caneta no caderno, você já conta primeiro carbono. Aí você sobe, segundo, desce, terceiro, sobe de novo, quarto, desce de novo, quinto. Aí você terá 5 carbonos. Como é que eu sei que são 12 hidrogênios olhando para essa fórmula? Você vai lembrar do seguinte, o carbono ele é tetravalente, ele tem que ter 4 ligações. Então você já colocou um carbono em cada extremidade, você vai verificar quantas ligações faltam para cada carbono. Aí você vai completar com hidrogênio. Aí você vai ver que no primeiro carbono vão faltar 3 hidrogênios. Você coloca 3 hidrogênios. Aí você sobe com a seta. No segundo carbono, quantas ligações tem? 2. 2. Então o que você vai fazer? Vai colocar 2 hidrogênios. Aí você desce com a seta, mais um carbono. Quantas ligações esse carbono já tem? 2. Né? 2. Então ele vai precisar de 2 hidrogênios. Aí você coloca CH2. Sobe de novo. Quantas ligações o próximo carbono tem? 2. Então ele vai precisar de 2 hidrogênios. Né? Aí você desce, o último carbono, carbono da outra extremidade, a minha extremidade à direita, que é a sua também extremidade à direita, você vai ver que esse carbono só tem uma ligação, só um traço. Se ele só tem um traço, ele precisa de mais 3. Então você vai colocar 3 hidrogênios, vai virar CH3, aí a gente vai ter isso aqui, ó. Certo? Então esse é o pentano, fórmula estrutural. Esse é o pentano, fórmula estrutural simplificada ou simplesmente fórmula simplificada. Aí você vai ter a fórmula molecular, eu junto tudo, eu condenso, vou verificar a quantidade de carbono, hidrogênio e outros elementos se estiverem presentes. É claro que no pentano não tem, pentano só tem carbono e hidrogênio, mas se tiver um outro composto que tem enxofre, que tem oxigênio, que tem algum halogênio, nitrogênio, você vai colocar também. Nesse caso, como só tem carbono e hidrogênio, carbono são 5, hidrogênio são 12, C5H12. E o zigue-zague, né? O zigue-zague que vai completar a nossa fórmula, a maneira como nós escrevemos os compostos orgânicos. Tudo bem? A maneira como nós fazemos os compostos orgânicos. Então, eu espero que você tenha relembrado, espero que você tenha entendido, tá bom? Em outra oportunidade, a gente vai tentar mandar algum exercício, alguma atividade para você desenvolver. Não esqueça, continue estudando e que Deus abençoe a todos nós durante essas dificuldades, esses problemas de pandemia, livrando-nos, abençoando. Fique com Deus.